Bíblias, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós temos exposto aqui ao longo desses primeiros sermões algumas palavras no sentido de restauração. E hoje eu gostaria de falar sobre a restauração do ânimo. 1 Reis, capítulo 19, os versos 1 a 18. E nós estaremos fazendo essa leitura de forma alternada ou responsiva. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Leiamos. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo enquanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus soberano, ao abrirmos a Tua palavra, ó Deus,
ela já fala aos nossos corações. Ó Deus, ela já toca no mais profundo do nosso espírito. Ó Deus, mas nós te pedimos que nesse momento, ó Deus, apesar de nós mesmos, o Senhor continue falando conosco, ó Deus, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Rendemos graças ao teu nome e te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 19 do livro de 1 Reis, ele é o relato de uma crise profunda da qual o profeta Elias estava passando. Uma crise de desânimo, uma crise de falta de fé, uma desesperança. Passava-se em seu coração várias coisas. Nós precisamos, antes de analisarmos mais propriamente dito esse texto que acabamos de ler de 1 Reis capítulo 19, olharmos para o contexto. Mais especificamente o capítulo 18, que vai nos falar de uma magnífica vitória. Elias, ele enfrenta 450 profetas de Baal e derrota todos eles. Nós vemos o agir de Deus no capítulo 18, Elias sendo tremendamente usado por Deus, Elias sendo boca de Deus em Israel. No capítulo 18 e no capítulo 19 a gente vai ver uma outra história acontecendo, como acabamos de ler. Depois de um longo tempo sem chuva, cerca de 3 anos sem chover, o Senhor manda Elias então ir ter com o rei Acabe, esposo da rainha Jezabel. Para que nós entendamos o que seria isso, Jezabel, ela passa a fio da espada todos os profetas do Senhor, todos aqueles que professam a sua fé no verdadeiro Deus, o Deus Yahvé. E Elias, então, ele é perseguido, à torta e à direita. Jezabel manda perseguir Elias, e o Senhor, no começo do capítulo 18, vai falar: olha, Elias, vai lá ter com Acabe. E aí a gente, no contexto, a gente vai ver que quando Elias ele encontra ali Obadias no meio do caminho, Obadias fica perplexo em vê-lo, e fala assim: mas Jezabel está te procurando nos 4 cantos. Se ela te encontrar, você vai ser morto. E a gente vê que Elias, ele então teve coragem, a ponto de Elias dizer lá no versículo 8, ele diz: olha, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje mesmo eu me apresentarei ao rei Acabe. Nós vemos que esse encontro acontece. Elias, ele é atacado com palavras pelo rei Acabe, e Elias, ele não esmorece. Elias, ele enfrenta o rei, e ele fala: olha, o Senhor manda que eu venha te confrontar, convoque todo Israel, convoque os profetas de Baal, tragam eles para o templo. E aí a gente vai ver que é uma história magnífica, em que Elias, ele chega para os 450 profetas de Baal e questiona eles: olha, está aí a oferta, está aí o novilho, roguem ao seu Deus ou seus deuses que eles recebam então essa oferta, clamem aos seus deuses para que essa oferta seja recebida, e cairá fogo do céu e consumirá essa oferta. E nós vamos ver que os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, eles clamam aos seus deuses. Ali chega um momento em que eles chegam a um ponto de euforia, de angústia, e começam a pedir ali aos seus deuses que mande fogo do céu para que consuma aquela oferta que está sobre o altar, a ponto de Elias olhar para aqueles profetas de Baal e zombar deles. Elias então, ele zomba deles. Elias fala: olha, cadê a força dos seus deuses? E Elias, ele então fala com o Senhor, o seu Deus, o verdadeiro Deus. Elias ora ao Senhor e fala: olha, Senhor, para que o teu nome seja conhecido por todo o Israel, para que o teu nome seja engrandecido por todo o Israel, manda fogo para que consuma esse altar. E todos nós sabemos o que aconteceu. A história foi essa: o fogo desceu pelo altar, consumiu aquela oferta que estava ali.
Um homem agora destemido, um homem agora temido, um homem que era destemido a serviço do poderoso Deus. Logo após acontecer isso, após 3 anos de seca, chove sobre Israel. O verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do profeta Elias, agora conhecido, reconhecido e temido por toda Israel. Mas ao chegarmos aqui no capítulo 19, nós vemos que o cenário mudou. Parece ser um outro Elias. Aquele Elias destemido, aquele Elias que confrontou o rei Acabe, que não teve medo de Jezabel, agora está numa situação diferente. Ele tinha, eu esqueci desse pequeno detalhe, após Deus mandar fogo do céu, aqueles 450 profetas de Baal, eles foram mortos. Elias mandou descer, olha, pode matar um por um. Todos eles foram mortos. E quando Acabe chega em casa, ele vai conversar com a sua patroa, a rainha Jezabel, ele fala o que havia acontecido. E Jezabel, então ela diz uma frase que está aí na Bíblia, que os deuses me castiguem com todo o rigor. Caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a vida de Elias o que ele fez com a vida dos profetas de Baal. Elias, então, ele tremeu nas pernas, ele tremeu na base. E ele foge para o deserto, como nós acabamos de ler, nós vemos que ele tem medo, ele foge. E agora nós temos aqui um cenário totalmente diferente. A.W. Pink, um autor, pastor, ele diz que é como, ele fazendo o comparativo entre esses 2 capítulos do livro de 1 Reis, o capítulo 18 e o capítulo 19, ele diz que é como se o sol estivesse brilhando maravilhosamente sobre as cabeças e de repente uma nuvem, sem explicação, ela toma conta, nuvens negras, e estrondos e trovões sacudissem a terra. É mais ou menos como o clima aqui do Goiás, né? É como se o sol estivesse brilhando sobre nossas cabeças, de repente nuvens negras aparecem, trovões, trovoadas, tempestade acontece. A W. Pink então faz essa comparação sobre esses 2 capítulos. Irmãos, parece que há momentos na nossa caminhada, em nossas vidas, que nós estamos irradiantes, caminhando sobre pastos verdejantes. Mas parece que tem momentos que nós saímos muito rápido dos vales verdejantes e caminhamos para o vale da sombra e da morte. Parece que de repente o céu se escureceu. Parece que de repente uma neblina tomou conta de nossas cabeças que nos impedem de enxergar 1 metro, 2 metros à nossa frente. Meus queridos, pensando nisso, em como nós somos pequenos, como Elias era, em como em alguns momentos nós temos medo, somos abalados, somos afugentados pelo medo, nós fugimos, achamos que estamos fugindo, fugimos ou achamos que estamos fugindo. Eu gostaria que nós estivéssemos pensando aqui, nessa reflexão rapidamente sobre isso, sobre esse tema, restaurando o ânimo. Elias, ele acabara de viver uma sensação muito boa, a sensação da vitória. E agora ele foge como um rato pelo deserto. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que nós desanimamos quando nós perdemos o foco na providência de Deus. Todos nós já nos encontramos no vale espiritual, quando muitas vezes nós esperávamos estar no cume do monte. Todos nós esperávamos, algumas vezes, estar com a nossa vida muito bem resolvida e estamos passando por momentos de fadiga, de cansaço, de desesperança, de tormenta, de perseguição. Circunstâncias que de fato nos preocupam, irmãos. Circunstâncias que de fato desencadeiam para uma mudança na nossa fé. E muitas vezes nós perdemos esse foco. O profeta Elias, ele acabou se escondendo no deserto, em grande parte porque o seu foco havia mudado.
Elias, o todo destemido Elias, que ouviu a voz de Deus, foi lá, peitou o rei Acabe, agora foge pelo deserto, sem fé, perturbado. Muitas vezes nós supervalorizamos, irmãos, as dificuldades, as tempestades que se apresentam a nós e por isso nós perdemos o foco. É aquela história, nós precisamos não contar para Deus o tamanho dos nossos problemas, mas contar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Só Ele para tirar o medo do nosso coração, só Ele para tirar a angústia do nosso coração. Se nós olharmos aí no começo do capítulo 19, nós vamos ver que nos 4 primeiros versos, Elias então ele esteve totalmente perdido, totalmente sem foco. Elias, ele agora não sabe o que fazer. E a palavra diz que ele senta debaixo de um zimbro, né, uma grande árvore. E Elias, ele faz uma oração a Deus, naquele momento de total desesperança. Ele fala: olha, Senhor, não dá mais. Olha, Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Pode levar a minha vida, Senhor. Pode levar a minha vida. Eu não tenho mais forças para continuar. Meus amados, quantas e quantas vezes diante das adversidades e circunstâncias das nossas vidas, nós temos agido assim. Elias então ele fala com o Senhor e a palavra diz que ele estava sentado. Quando ele fala com o Senhor, ele deita e adormece. E aí, o próximo passo a gente vai ver que o Senhor manda um anjo para acordá-lo e fala: Elias, coma. Elias então acorda, come aquele alimento que sobrenaturalmente estava ali. Elias ainda assim permanece desanimado. Elias volta a dormir. E a palavra diz que o Senhor novamente manda o anjo acorda Elias: Elias, acorda, coma, levante-se, que o caminho é longo. Você ainda tem uma longa jornada pela frente. Você ainda tem uma longa jornada pela frente. Um homem que havia tido uma experiência com o Senhor, um homem que havia estado de frente com 450 outros homens, que não teve medo, mas que agora está medroso. A gente vê que na palavra que Elias então ele come aquele alimento, ele caminha por 40 dias, e ainda assim Elias ainda estava desanimado. Ele encontra uma caverna e ele adentra aquela caverna, e a gente vai ver que Elias fica ali ainda temeroso. Elias fica ali ainda escondido. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, diante das adversidades, dos problemas, nós procuramos uma caverna para nos esconder. Muitas e muitas vezes nós temos feito isso. Procuramos a primeira caverna. Não fazemos nem como Elias, né? Caminhou 40 dias ainda para encontrar essa caverna. Nós procuramos a primeira caverna e nos encontramos. O que tem sido a tua caverna? Eu vejo que aqui a caverna talvez seja a solução para alguns, a solução humana para alguns dos problemas que a gente possa ter. É como se fosse uma outorga ou uma desculpa para a nossa covardia, e isso nós fazemos muito bem feito, né? Nós nos acovardamos diante de algumas situações, diante de alguns problemas, e nós procuramos a primeira caverna para nos esconder, e aquela caverna serve ali para nós como o aconchego, o substituto para a solução que eu deveria ter tido do meu problema. São muitas as vezes que diante dos desafios, nós pensamos em desistir, irmãos. Nós somos acometidos pelo medo, pela covardia e outros sentimentos que vêm no nosso coração. Elias era um homem que tinha uma grande experiência com Deus. Um homem que sabia quem era o verdadeiro Deus Yahvé. Ele havia visto o que Deus tinha feito há pouco tempo atrás. Um homem que agora está totalmente cabisbaixo, desacreditado, sem fé. Meus irmãos, todos nós já tivemos momentos assim nas nossas vidas em que nós pudemos provar o amor de Deus sobre nossas vidas.
Quem aqui nunca teve uma experiência assim com Deus? Diante de uma situação que pode ser que naquele momento você nem se atente para isso, mas passado aquele momento você fala assim, se não fosse Deus, jamais eu teria passado por aquilo ali, sozinho, nunca. Experiências com Deus, alguns têm experiências sensacionais de conversão. Olha, eu andava perdido no mundo, eu estava afundado num lamaçal e Deus foi lá e me resgatou. É como se eu sentisse, aquele peso saindo das minhas costas. Alguns de nós tivemos experiências maravilhosas com o Senhor, mas diante de algumas dificuldades, algumas adversidades, irmãos, nós fazemos igual Elias. Nós conhecemos o verdadeiro Deus, conhecemos o verdadeiro Deus Yahvé, mas nós fugimos da sua presença. As aflições da vida. Muitas vezes nós esperamos ter uma melhora na nossa finança, uma melhora no nosso casamento, nos meus estudos, na igreja. E nós esquecemos das experiências que nós temos com o nosso Deus. Nós esquecemos do que o nosso Deus fez por nós. Nós esquecemos do que o nosso Deus pode fazer por nós. Meus irmãos, que diante das angústias, intempéries, perseguições das nossas vidas, nós nunca nos esqueçamos do que o nosso Deus é capaz. Elias sentou debaixo daquela árvore, pediu a morte para o Senhor. Pediu a morte. Talvez hoje você se encontre assim, meu irmão, desanimado, desanimada, triste, desiludido. E eu digo para você nessa noite, lembre-se do que o Senhor já fez na tua vida. Lembre-te da onde você estava e da onde Deus te tirou. Elias, quando ele sentou ali debaixo daquela árvore, ele, com certeza, ele havia se esquecido muito daquilo que Deus já havia feito em sua vida, muito daquilo que Deus já havia feito através da sua vida. Lembre-se que o Senhor já te fez mais do que vencedor. Lembre-se de que o Senhor permanece fiel, como nós vimos hoje pela manhã, fiel a Ele mesmo, e Ele sendo fiel a Ele mesmo, Ele tem promessas a nós. Nosso Deus, em segundo lugar, Ele nos sustenta mesmo quando nós desistimos e não temos mais fé. Sabe, meus irmãos, nosso Deus, Ele é tão bom, tão perfeito, que Ele cuida de nós até quando nós mesmos desistimos de nós. Até quando você desistiu de tudo, você desistiu da sua vida, você não tem mais ânimo para nada, Deus não desiste. O verso 5 diz assim, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos assim? Elias estava dormindo, o anjo foi lá, o acordou, olha, vai lá, come. Aí Elias olhou para aquela comida, ele foi lá, desfrutou daquilo ali, depois ele volta a dormir. Eu penso que Elias, ele ora ali a Deus e ele deita esperando que Deus atenda a sua oração, que leve mesmo a sua vida. Eu acho que quando Elias ele ora ali, ele pede mesmo de coração para que Deus o leve, e ele acredita que isso vai acontecer. Meus irmãos, muitas vezes nós já desistimos de algumas coisas nas nossas vidas, não é verdade? Muitas vezes nós desistimos, já temos desistido até das nossas próprias vidas. Mas o Senhor diz, através da sua palavra, olha, levanta, come, ainda não é o fim. Você ainda tem muito a percorrer. Olha, levante-se, igreja do Lago Azul, coma, se alimente, ainda não é o fim, vocês têm muito a percorrer. Vocês ainda não estão mortos, levantem. Ainda tenho muito a fazer através da vida de vocês. Deus, Ele é perfeito. Ele diz, olha, levante-se. Eu sou o verdadeiro Deus, o Deus que te resgatou de uma vida perdida, o Deus que te resgatou de um lamaçal de pecado, o Deus que deu seu único filho para morrer em seu favor. O Deus que
já pensava por ti antes do teu nascimento. Salmo 139 diz que quando éramos ainda uma substância informe, o Senhor já sabia quem nós seríamos, que ainda a palavra não nos chegou à boca ainda e o Senhor já sabe. Esse Deus, irmãos, que nós servimos, mesmo após tudo isso, Elias, ele ainda parece inflexível. Elias corre e se esconde dentro de uma caverna. E aí vem a voz do Senhor. Eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É como se o Senhor estivesse perguntando: Elias, você, o destemido Elias, o meu profeta Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, então, ele responde ao Senhor. Nós temos essa mania, né, de respondermos justificando os nossos erros e as nossas faltas. Ele responde: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Eu estou sozinho aqui, Senhor. Me leva logo, Senhor. Todos aqueles teus filhos, eles te abandonaram. Eu fiquei, Senhor. Às vezes nós temos esse sentimento, né, irmãos? Que estamos sozinhos. Elias, ao ser questionado pelo Senhor, ele responde dizendo que estava cansado. Olha, Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Os outros profetas que o Senhor levantou, todos eles perderam a cabeça. Os teus outros servos levantaram altares para outros deuses. Eu permaneci, Senhor, e eu estou sendo perseguido. Estão querendo arrancar a minha cabeça também. Às vezes nós agimos assim, como se estivéssemos caminhando sozinho. Parece que está todo mundo caminhando para um lado e você está caminhando para o lado completamente oposto. Nós nos escondemos nas cavernas da nossa alma. Aqui nós podemos destacar duas coisas, irmãos. Primeiro, o que fazes aqui, Elias? Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas serão solucionados com fugir. Tem por aí um ditado, né, que diz que o tempo cura todos os problemas. Tome cuidado com isso. Às vezes a gente espera o tempo passar. Olha, Deus vai curar, isso aí vai passar. Então eu não vou resolver isso aí. E a gente deixa o tempo resolver aquilo que era para a gente resolver. Hoje nós podemos ver uma infinidade de doenças psicológicas, algumas desenvolvidas justamente por isso. Por pessoas que têm substituído os seus problemas por outras coisas, a fim de solucionar os seus problemas, e não solucionaram os seus problemas, arrumam mais problema. Fica com aquele problema do passado, do presente, e está já planejando o problema do futuro. Outra coisa digna de nota aqui, irmãos, é que muitas vezes nós colocamos a culpa no outro. Elias fala: olha, todos os teus outros servos, eles te abandonaram. Só eu permaneci com o Senhor. E a gente vai ver que lá no final do capítulo, o Senhor vai falar assim: não, tem 7.000 lá. Deixei 7.000. Talvez esses 7.000 você olhe e pense assim: é um número bom, é muito. Mas se nós olharmos, o povo que foi liberto lá do Egito foi cerca de 600.000. O povo que entrou na terra prometida, mais ou menos isso aí também, 600.000. Só 7.000 permaneceu. Só 7.000 permaneceu fiel ao Senhor. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então isso não nos compete julgar. É o Senhor que sabe quem são os seus. Elias estava ali julgando: olha, Senhor, aqueles outros lá que eram para estar aqui comigo, me deixaram. Se venderam, vacilaram, foram mortos. É algo para nós pensarmos. Muitas vezes nós temos jogado a culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do meu agir, para cima de outras pessoas. Em terceiro lugar, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que está conosco mesmo quando nós perdemos o nosso foco, é o Senhor que nos restaura com a sua doce voz. O Senhor que nos restaura com a sua doce voz. Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes,
despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, um grande fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, um vento tranquilo e suave. A voz de Deus. Elias, ele então entende que aquele vento suave, se nós olharmos a tradução disso aqui, é um vento suave, uma brisa, aquela brisa que vem, passa pelo seu rosto e é aquela sensação gostosa, daquele vento passando. Elias entendeu que ali era Deus. Passa um vento tão poderoso que as rochas se rompiam. Acontece um terremoto tão tenebroso que depois cai fogo do céu e não era Deus, o Senhor não estava ali. E mais uma vez essa voz suave, profunda, ela diz: Elias, o que fazes aqui? E aí Elias vai responder de novo aquilo que ele já tinha respondido: olha, Senhor, eu estou aqui sozinho. Olha, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu quero morrer. E o Senhor vai dizer para ele: olha, Elias, sai daí, volta para a tua missão, eu te restaurarei. Irmãos, por vezes nós esperamos algo grande acontecer, algo estrondoso acontecer, algo radical acontecer, algo que venha sacudir as nossas estruturas. Muitas pessoas estão correndo atrás do sobrenatural, atrás do extraordinário, e têm deixado de acreditar nas coisas ordinárias. O extraordinário de Deus, irmãos, acontece extraordinariamente, ele acontece de vez em quando, aos olhos do mundo aí. As pessoas têm corrido atrás do extraordinário e têm se esquecido de que Deus age no ordinário, nas coisas simples, básicas da vida. Nós estarmos aqui essa noite é algo, claro que de fato é extraordinário, mas Deus está agindo aqui no ordinário, algo rotineiro em nossas vidas. As pessoas têm corrido atrás de sensacionalismo, de milagres, têm corrido atrás de coisas sobrenaturais. Esquecemos de que Deus ele age extraordinariamente, às vezes. A sua voz suave acalma a nossa alma, ela traz o refrigério necessário, a sua doce voz. Nós cantamos, né, esse cântico. Só a voz do Senhor é capaz de acalmar o meu coração, de mudar a minha vida, tirar de mim os meus medos, os meus temores, os meus anseios. Meus irmãos, essa mesma voz suave é a voz que te convida hoje a acreditar que Ele está cuidando de você, mesmo se você já tiver desistido da sua vida. Mesmo se você não estiver conseguindo sair da caverna em que você se meteu. Mesmo se você estiver preferindo a morte. Mesmo se você já está ali no automático. Eu estou aqui no automático. Eu estou como aquela música aí. Deixa a vida me levar. E a vida vai me levando e assim eu vou indo. Nosso Deus, Ele permanece bondoso, amoroso, fiel. Todos os momentos das nossas vidas, meus queridos. Mesmo que você já tenha desistido. Elias havia desistido. O temível profeta Elias, que havia matado 450 profetas, um homem de Deus, um homem que agora se faz notório por toda a terra, um homem que encarava o rei. Nós vamos ver isso lá no capítulo 21. Elias, então, ele cumpre aí o seu chamado, ele obedece ao Senhor, ele sai daquela caverna, ele volta à ativa, ele volta ao seu trabalho. E a gente vai ver lá no capítulo 21, dos versos 17 a 29, eu achei interessante que o título lá da perícope é que Elias, então ele confronta, ou ele bate de frente ali com o rei Acabe. Voltou a coragem do homem. Elias agora volta a ser, então, ele afronta o rei novamente. Capítulo 21, versos 17 a 29. Nós não vamos ler. Elias ameaça.
Elias ameaça Acabe e Jezabel. Elias volta então a cumprir o seu chamado. Meus irmãos, é isso que o Senhor faz quando Ele restaura uma vida. Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso favor há mais de 2000 anos atrás. A morte dele não era para Ele, era para nós. Aquele sofrimento que Ele teve na cruz não era para Ele, era nosso. Algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo extraordinário que Ele fez em nosso favor. Nessa noite eu te convido, meu irmão, minha irmã, a sair da caverna, a caminhar a passos largos rumo à sua missão, seja ela qual for, a buscar esse ânimo ou esse reânimo no Senhor. Só Ele pode te dar de volta a vida a qual Ele te deu, a missão a qual Ele te deu. Ele é capaz de fazer isso com a sua doce voz. Só Ele é capaz de fazer isso com a sua doce voz. Só Ele é capaz de te tirar de uma situação de desânimo. Só Ele é capaz de te tirar de uma situação de depressão, de tirar de uma cama depressiva. Só Ele é capaz de te dar a vida. Só Ele é capaz de te arrancar de dentro dessa caverna. Meus irmãos, a minha oração é para que o Senhor faça isso conosco. É para que o Senhor Ele continue restaurando o ânimo dos seus servos aqui. Para que o Senhor Ele continue restaurando a sua amada igreja aqui nesse lugar. Para que o Senhor derrame da sua bendita graça sobre a IPLA. Para que Ele continue com a sua doce voz falando ao nosso coração. Que Ele esteja nos abençoando. Abaixe sua cabeça. Eu gostaria de estar chamando aqui à frente mais uma vez a equipe de música. Nós estaremos louvando ao Senhor com esse cântico que diz que, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo me desencoraja, mesmo quando eu sou perseguido pelo temível Rei, o Senhor é comigo. Abaixe sua cabeça, enquanto nós cantamos esse cântico a primeira vez, ouça, fale com o Senhor, esteja em oração. Na segunda vez que nós formos cantar, se coloque de pé. E assim nós cantaremos todos juntos. Deus o impossível. Tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, que o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e compra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Vamos ficar de pé? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Aleluia. O Deus impossível. Soberano Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não desiste daqueles a quem o Senhor escolheu, ó Pai. Seja qual for o nosso desânimo, seja qual for, ó Deus, o nosso medo, seja qual for a nossa angústia, ó Deus, nós sabemos que temos um Deus que anda conosco em todos os momentos, ó Pai. Como o Senhor caminhou no passado com o Teu servo Elias, ó Pai, que por um momento em sua vida, ó Deus, teve medo, por um momento em sua vida estava angustiado, ó Deus, e o Senhor esteve com ele em todos os momentos. E o Senhor, com a Tua doce voz, esteve diante dele, ó Pai, e com a Tua doce voz o Senhor falou ao coração dele. Essa mesma doce voz, ó Deus, é que fala aos nossos corações quando caminhamos, ó Deus, em momentos de angústia. Ó Deus, muitas vezes esperando algo sensacional acontecer, algo extraordinário acontecer, ó Deus, e o Senhor está ao nosso lado, falando ao nosso coração, ó Deus, com a Tua doce voz, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonaste, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ó Pai. O Senhor esteve conosco, ó Pai. Na verdade, nesses momentos é que o Senhor nos carregou mesmo no Teu colo, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nesses momentos de dificuldade o Senhor caminhou com a Tua igreja, ó Pai. O Senhor é que sustentou a Tua igreja aqui nesse lugar, ó Pai. O Senhor é que tem sustentado, ó Deus, através da Tua doce voz, ó Pai. Fala, ó Deus, continua falando aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, ouvidos sensíveis, ó Pai, para ouvir a Tua voz, ó Pai. Muitas vezes estamos assoberbados com muitas coisas, querendo, ó Deus, ouvir rapidamente aquilo que anseia no nosso coração, ó Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos dê ouvidos espirituais para ouvir a Tua doce voz. Continua nos abençoando, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa esse Teu povo que aqui congrega, ó Pai. Aqueles que se encontram desanimados, aqueles que se encontram fracos, ó Deus, fortalece, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fortifica, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Resgata, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Traz novas pessoas, novos convertidos a esse lugar, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Continua abençoando a Tua igreja. Continua nos abençoando. No poderoso nome do Teu amado Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.